Bom dia, caros telespectadores. Meu nome é Arthur Pedro. Meu nome é David. E esse é o Pode Nada. Hoje nós estamos aqui com a nossa professora do Instituto Boff. E roda a vinheta! Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai vir aqui fazer umas perguntas para você sobre sua carreira e como foi você passando pelo PROF. A primeira pergunta é: como foi sua trajetória até você ser professora titular? Então, eu comecei aqui no PROF quando eu era bem pequenininha. Toda a minha família, ela fez parte do PROF. Minha mãe, como não tinha como deixar eu em casa, né, não tinha ninguém para cuidar, então a gente tinha que recorrer ao PROF para a gente fazer algumas atividades, igual a gente fica agora com vocês, né? E aí eu fiquei aqui um tempo. Logo depois que eu fui crescendo, eu fui me interessando um pouco mais pelo esporte. Então o professor Henrique, que é o professor da tarde, ele me chamou para fazer um determinado esporte aqui à noite, que foi o handball. E aí eu fiquei treinando o handball e ficava aqui no período da manhã. E aí eu fui me apaixonando pelo esporte e eu sempre gostei muito de criança. Então, esse também foi um fator importante para eu escolher a minha carreira de hoje. Depois do handball, eu consegui jogar em um time. Eu joguei no Clube de São Paulo. Então, fiquei jogando lá, fui federada, joguei por alguns anos. Só que não estava me dando nenhum custo financeiramente. Então, eu não estava recebendo dinheiro, já estava também ficando maior de idade, né, 18 anos, e aí eu precisava de dinheiro para ajudar minha família em casa. E aí eu tive que fazer uma escolha. Aí eu tive que sair desse clube de São Paulo, e aí eu decidi, eu falei, bom, vou fazer então uma faculdade. Aí eu fiz o Enem, que é aquela prova que todos vocês acham um saco, né? Fiz o Enem, que inclusive é muito difícil. Tirei uma nota não muito boa, porque eu nunca, no final das contas, eu nunca gostei de estudar muito, eu confesso. Mas eu me esforcei para essa prova, consegui tirar uma nota que me ajudou a entrar numa faculdade. Então eu ganhei bolsa, uma parte da bolsa nessa faculdade, não ganhei 100%, infelizmente. Porque não sei se vocês sabem, quando a gente ganha 100% de bolsa, a gente acaba não tendo que pagar a faculdade. Só que eu não ganhei 100%, eu ganhei tipo 30%. Então tinha uma parte que eu tinha que pagar. Só que como que eu ia pagar isso se meus pais não tinham tanto dinheiro assim? Então aí eu tive que trabalhar, aí eu comecei a trabalhar de jovem aprendiz numa empresa. Eu tinha, acho que 17 anos. Trabalhei nessa empresa como jovem aprendiz e entrei na faculdade. Aí eu ficava estudando e trabalhando. Aí depois eu me formei, comecei a estagiar no clube. E aí, não sei se vocês conhecem o cargo de estagiário, mas o cargo de estagiária é você ficar ajudando o professor. Então é como se fosse o professor na quadra e eu ficava ajudando ele lá. E aí, logo depois que eu me formei, o clube me contratou como professora. E aí eu fui chamada também para vir trabalhar aqui no PROF, porque o professor Pedro, que eu acho que era o professor de vocês, teve que sair e aí eles estavam procurando alguém. E aí, como eu morava aqui na região, já estava formada, aí eu acabei sendo contratada aqui e aí por isso que eu estou aqui com vocês. Tá bom. Já, qual conselho você daria aos seus alunos que é do Instituto PROF? Então, quando eu era adolescente, assim como vocês, eu também odiava vir para o PROF, eu também odiava as atividades que o PROF passava. Mas hoje, que eu sou adulta, eu percebo o quão importante é isso. Por quê? Acho que se a gente não se apegar aqui nas oficinas que o PROF está oferecendo, a gente fica na rua sem saber o que fazer. Então, por exemplo, se vocês não estivessem aqui no PROF hoje, tipo, onde vocês estariam? Vocês estariam no carro, assistindo filme? Ou vocês estariam na rua, correndo perigo? A gente sabe o lugar que a gente mora. Infelizmente, é um lugar que tem várias desigualdades. Então, o conselho que eu daria é vocês valorizarem as atividades que a gente passa para vocês aqui no PROF. Porque tudo que a gente está trazendo são coisas boas, são coisas que mais para frente vai ajudar vocês. Eu sei que é complicado, que adolescente não consegue entender, eu também já fui assim. Mas se eu fosse dar um conselho, era isso. Vocês se apegarem aos conselhos que todo mundo aqui do PROF estão dando para vocês. Para vocês pesquisarem mais sobre o que vocês vão querer mais para frente, porque daqui a pouco vocês não vão ter
prof como apoio, e aí vocês vão fazer o que da vida de vocês? Então já se prepararem um pouco mais para o futuro. Qual foi sua inspiração para ser professor e por que de tanto você escolheu ser professor de educação física? Então, uma das minhas inspirações é o professor Henrique, né? Que está aqui há muito tempo. Foi ele que me inspirou assim, a escolher essa profissão. E eu gosto muito de criança. E ser professor é você ser responsável pelo que você está ensinando, pelo que você está tornando uma criança mais responsável, está dando autonomia para ela. Então eu escolhi por conta disso, porque eu quero fazer parte de alguma forma da vida de cada aluno que eu passo. Por exemplo, eu quero que lá na frente vocês lembrem de mim. Sei lá, se vai lembrar por uma coisa boa, não sei, por uma bronca. Mas eu quero que vocês lembrem de mim lá na frente. A mesma coisa com uma criança, por exemplo. Aprendi a pular corda com a professora Jaqueline. Então, para mim já está ótimo. Então, é por isso que eu escolhi. Já quais experiências você teve ao longo do projeto? Da minha área, experiências da minha área com educação física, Como criança também. eu tive o prof aqui primeiro, né, que eu tive handball. E aí eu tive o Clube de São Paulo também, que eu treinei. Eu fiquei um tempo também treinando no Centro Olímpico. Aí teve a faculdade, né, que lá era sobre educação física. Teve um clube também que eu estou trabalhando agora, que é o Paineiras. E teve uma academia de natação também, que eu já cheguei a dar aula de natação, eu também. E só. Acho que foram essas 4, 5. Como você consegue equilibrar o seu trabalho com a sua vida pessoal? Olha, isso é muito complicado, isso é bem complicado. Pelo menos aqui, lá no Paineiras, eu não tenho muito contato com os alunos fora do prof. Então, fica bem mais fácil de dividir a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Porque o clube ele não é aqui perto, o clube é um pouco mais longe, as crianças não moram aqui perto, as crianças moram longe também. Então, quando eu estou no trabalho, é a minha vida profissional. E quando eu estou aqui, por esse tanto, é a minha vida pessoal. Só que tem o prof, né? O prof, eu trabalho aqui do lado do prof. Então, fica um pouco mais difícil de eu fazer essa divisão. Então, pode ser que às vezes os alunos também me vejam de outra forma, porque aqui eu sou professora, lá fora eu sou outra pessoa. Então, é bem complicado. Isso ainda é uma dificuldade que eu tenho. Mas, se for pensar pelo lado positivo, por exemplo, no Paineiras, muitas coisas da minha vida pessoal eu levo para lá. E a mesma coisa aqui. Muitas coisas da minha vida lá fora eu também trago para vocês. Se vocês veem que eu sempre dou exemplo de algumas coisas, eu converso bastante com as meninas. Então, sempre dou exemplo de alguma coisa, dou alguns conselhos. Então, acho que a vida pessoal e a vida profissional, elas têm que se complementar. Mas eu confesso que ainda estou aprendendo. Já qual foi a sua trajetória, o seu decorrer até você virar professora? Então, eu comecei como atleta. Acho que vários professores de educação física vão falar isso, né? Sempre um professor de educação física falou alguma coisa. Então, eu comecei como atleta. Então, aqui no prof. Depois virei atleta federada, fiquei um tempinho. Aí depois eu entrei na faculdade de educação física. Aí me tornei estagiária, que é uma auxiliar, que é igual as meninas que ficam aqui ajudando. E aí agora eu me tornei professora, só que educação física são divididos em 2 áreas. Então você pode ser professora de instituições e academia, ou você pode ser professora só de escola. Quando eu me formei, eu só me formei para a área de instituições e para a área de academia. Por isso que eu trabalho aqui. Aí agora eu vou me formar de novo, mais um ano, para eu conseguir trabalhar só em escola. Para eu ir lá dar aula para vocês na roça. Na sua época ainda de prof, que você era mais nova, qual era o seu top 3 professor favorito? Nossa, meu Deus. Não é o Henrique, tá? Ele é chuva. Porque todo mundo fala dele, eu sei, eu gosto muito dele, mas ele não tomou meu top 3 ainda. Mas, deixa eu ver. Olha, teve o professor Danilo. Ele era tipo meu top 1. Aí teve outro Danilo também, que foi meu professor de handball. Ele, meu top 2. E agora, o terceiro. Ai, gente, acho que meu professor de informática, a professora Cíntia. Foi a professora Cíntia, porque eu acompanho ela até hoje também, vou deixar ela nos top 3. Danilo e Cíntia. Você foi federada
mas você não conseguiu seguir sua carreira para virar profissional? Então, quando eu entrei, tem alguns clubes, hoje em dia, principalmente para vocês que querem, sei lá, jogar profissional, tem alguns clubes que eles pagam para vocês jogarem para eles. E quando você é federado, é como tipo, se você estivesse lá no top 10, né? Só que ainda assim tem muitas pessoas concorrendo junto com você. Só que o clube que eu treinava, eles não tinham essa opção de dar uma ajuda de custo. A não ser que o time ganhasse, sei lá, vários campeonatos. Então foi por isso que eu não consegui seguir, porque eu não estava dando um retorno financeiro nenhum. E aí eu decidi sair. Eu quero saber como você consegue lidar com a desmotivação de todos os alunos, de alguns alunos, né? Gente, eu amei essas perguntas, hein? Uau! Então, Quando eles chegam bravos, tipo assim, A pessoa não quer fazer algo, como você consegue lidar com essa desmotivação? então, eu fico bem chateada, porque a gente planeja a nossa aula com tanto carinho, eu venho aqui para ficar com vocês, para passar uma coisa legal para vocês se divertirem. Então, a desmotivação dos alunos, às vezes desmotiva a gente. Mas acho que quando a gente assume esse papel de professor, é assumir um papel de que a gente tem que tentar, independente se vocês estejam desmotivados ou não, tristes ou não, bravos ou não, acho que a gente tem que tentar. Então, eu tento, pelo menos, nunca deixar a desmotivação de vocês me desmotivar também, porque senão a gente, no final das contas, não vai fazer nada. E eu acho que a desmotivação acontece mesmo, eu vejo que não é sempre que os alunos estão desmotivados. Isso varia muito da idade, varia muito da rotina de vocês. Eu entendo também que vocês têm uma rotina que é pesada, não é uma rotina fácil. Então pode ser que muitas das vezes vocês venham para cá cansados, de saco cheio. Então, em alguns momentos a gente compreende. Então é o que eu tento fazer, não me desmotivar também. tá bom, muito obrigada.